E bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. A Páscoa está chegando e nós vamos fazer aqui no canal uma minissérie especial dos últimos passos de Jesus. Começando hoje com a entrada triunfal dele, a gente vai seguir também no local da última ceia, a prisão de Jesus, a Via Dolorosa, o Gólgota, o Calvário, e terminar no domingo de Páscoa com uma celebração direto do sepulcro vazio de Jesus. E para me acompanhar nessa jornada fantástica, eu tenho um convidado muito especial. Shalom, pessoal. Deem shalom para o meu pai, o Jorge. E então, se vocês estão preparados, vamos começar! A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém começa aqui em Betfag e segue pelo pico do Monte das Oliveiras. Ele desce em direção ao Vale de Cedron e sobe de novo até que ele entra em Jerusalém pelo Portão Dourado. Esse caminho de um pouco mais de 2 quilômetros é cheio de significado e também mensagens ocultas. Primeiro, porque ele começa aqui em Betfag, pode soar um local um pouco aleatório, mas não é, bem pelo contrário. Primeiro, nós estamos fisicamente próximos a Betânia, e a gente sabe que Jesus vem de Betânia porque lá ele estava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, primeiro a gente sabe que ele estava nessa região. E ele escolhe justamente a região de Betânia e Betfag, porque essa região era uma região cheia de galileus. Mesmo estando na Judéia, muitos galileus viviam aqui e por isso ele também se sentia entre os seus. E tem mais um motivo. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que era sacrificado no Templo de Jerusalém na semana da Páscoa, ele era trazido de Betfag até o templo, exatamente o mesmo caminho que nós vamos fazer hoje. É o caminho que Jesus fez e era o caminho que o cordeiro era levado ao templo. E claro, a gente não pode esquecer das profecias bíblicas de Zacarias, mas sobre elas a gente vai falar daqui um pouco. Eu quero antes entrar com vocês e mostrar um pouco mais do local de Betfag. Betfag significa a casa dos figos não maduros. E aqui ficava um pequeno vilarejo nos tempos de Jesus. Jesus ordena os seus discípulos buscarem um jumentinho e eles trazem ele até aqui. Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E segundo a tradição local, foi aqui onde Jesus sobe no jumentinho e começa a sua entrada triunfal. Agora vejam essa pedra que é importantíssima e também bem diferente. Essa pedra era o nível do chão nos tempos de Jesus, e quando os bizantinos, que são os primeiros cristãos a construírem igrejas na Terra Santa, decidem construir aqui uma igreja, em vez de fazer a igreja em volta desse local, eles simplesmente escavam tudo, eles diminuem a altura de todo o piso para que essa parte específica fique destacada. Eles literalmente rebaixam todo o chão, com exceção dessa parte. Mas essa igreja foi destruída e por séculos a tradição passou de boca em boca que aqui era o local de Betfag. E por isso, quando eles decidiram reconstruir aqui a igreja moderna que a gente está vendo agora, eles começaram escavações arqueológicas e encontraram os restos da igreja original. Então agora quero convidar todos vocês para fazermos juntos a caminhada da entrada triunfal. Vamos lá, pessoal!
Qual foi a semana que Jesus escolhe vir a Jerusalém? Era a semana da Páscoa judaica e ela era muito importante por ser uma das 3 peregrinações anuais dos judeus a Jerusalém, que eram Pessach, a Páscoa judaica, Sukkot, que é Tabernáculos, e Shavuot, a festa das semanas. E nós sabemos pela própria Bíblia que Jesus vinha a essas festas, por exemplo, quando ele tinha 12 anos de idade. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E por ser a semana da Páscoa judaica, a cidade estava cheia, com milhares de pessoas de Israel e de outros lugares do mundo que vinham celebrar a festa. Essa área que a gente está caminhando há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, ela era aberta, não tinha casas aqui. Isso aqui é um bairro muçulmano novo que se chama Atur. E pai, o que tu tá achando da caminhada? Eu tô achando puxada, não é pela subida, mas é uma vista maravilhosa e imperdível. Pessoal, é realmente uma subida bem puxada, como o meu pai falou. Jesus passou por aqui montado no jumentinho e a multidão seguia ele e com uma alegria imensa e cantando salmos. Mas boa parte das pessoas não começaram a seguir ele em Betfag, mas sim estavam seguindo desde bem antes. Parte da multidão começa a seguir a partir de Jericó, que é bem longe daqui e também mais de 1 quilômetro de subida, já que Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar e nós agora estamos a mais de 800 metros acima do nível do mar. Aqui ao lado nós vemos a entrada da igreja de Paternoster, a igreja do Pai Nosso. Apesar de ela estar no caminho da entrada triunfal, Jesus vem aqui outro dia. A gente sabe que ele vinha e voltava muitas vezes do Monte das Oliveiras. Uma das vezes que ele vem aqui, ele entra em uma gruta e ensina os seus discípulos a orarem a oração do Pai Nosso, que ele já tinha ensinado antes na Galileia. Então eu queria mostrar para vocês, mas a gente vai agora para um dos lugares mais bonitos de Jerusalém. Vamos lá! E agora eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar no 1 milhão de inscritos. E se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam também de deixar o like. Pessoal, me permitam mostrar a vocês o que é perder o fôlego. Estar aqui em Jerusalém, em frente ao portão dourado, onde termina a entrada triunfal de Jesus. E agora nós vamos começar a descida do Monte das Oliveiras. Aline, conta para nós por que Jesus fez este trajeto montado num jumentinho, não num cavalo, num camelo. Por que um jumento? O jumentinho é um animal muito simbólico. O jumento simboliza a paz. Quando um rei chegava à cidade e queria mostrar que ele vinha em paz, ele vinha montado num jumentinho. E se ele viesse montado num cavalo, o cavalo é um animal de guerra, quer dizer que ele estava preparado para guerrear. E por isso Jesus está mostrando que ele é o príncipe da paz. E mais que isso, quando ele fala para buscarem um jumentinho, ele ordena buscar um jumentinho que ninguém nunca montou. Quer dizer, tudo aqui, pessoal, tem significado. Cada mínimo detalhe da fala de Jesus. Por que um jumentinho que ninguém nunca montou? Porque os animais que eram levados a serem sacrificados no Templo de Jerusalém, que é para onde a gente está indo na realidade, fica bem atrás do Portão Dourado, os animais tinham que ser perfeitos. Inclusive a gente tem essa passagem do livro de Números,
que fala que o animal tinha que ser perfeito e também cita um animal que ninguém nunca montou. E a gente vê então a associação de Jesus com os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Que interessante. E a vinda de Jesus em um jumentinho cumpre a profecia bíblica que está em Zacarias 9:9. Alegrai-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E Zacarias também profetiza a vinda do Messias a partir do Monte das Oliveiras. E é mais um motivo porque esse caminho é tão especial. Vejam vocês, estamos caminhando aqui no Monte das Oliveiras. E por que tem esse nome? Pela enorme quantidade de árvores de oliva que existia na época. E vocês vejam que muitas ainda existem para manter a tradição. Está escrito em Lucas 19, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isto nos conta que durante a entrada triunfal, Jesus para chorar sobre Jerusalém e prevê a sua destruição. E segundo a tradição local, isto aconteceu aqui em Dominus Flevit. E o nome do lugar significa o Senhor chorou. E por isso, sobre esse local, também foi construída uma igreja que nós estamos vendo agora. Mas como a gente sabe que essa igreja moderna do século XX é o local onde Jesus chorou durante a entrada triunfal dele? A gente sabe por causa do que está aqui. Aqui a gente está vendo um piso de mosaico original do período bizantino, o período cristão mais antigo de Israel. Nós sabemos que esse é o local de Dominus Flevit, primeiro porque tinha uma tradição que passava de pai para filho, de geração em geração, que os cristãos iam contando: foi aqui que aconteceu. E por isso se decidiu construir aqui essa igreja moderna. E quando eles começaram a preparar o terreno para construir a igreja moderna, eles encontram os restos da igreja antiga. A gente vê o piso e vejam quão bem preservado ele está. Ele tem 1500 anos e também se encontrou aqui o ápice da igreja original. Então sabemos que, segundo a tradição oral local e também pelos restos arqueológicos bizantinos, a gente acredita que esse é o local, e também faz todo sentido. Vejam a vista que a gente tem daqui. Segundo a Bíblia, Jesus prevê a destruição da cidade enquanto olhava para ela. E essa destruição vai se concretizar no ano 70 depois de Cristo, porque no ano 66 os judeus começam a grande rebelião judaica contra os romanos, e no ano 70, como punição, os romanos destroem Jerusalém e destroem o templo, onde hoje em dia nós conseguimos ver a cúpula dourada. É o local exato do Templo de Jerusalém. Por isso, inclusive, o nome, um domo da rocha, ele protege uma rocha, que é o pico do Monte Moriá,
onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque. E por isso faz tanto sentido que aqui é o local onde Jesus chorou, porque nenhum outro lugar tem uma vista tão privilegiada de Jerusalém. E ele pôde parar aqui, chorar e ver o que ia acontecer com a cidade. Hoje nós estamos fazendo esse caminho quase sozinhos, mas naquele dia, naquele domingo, quando Jesus está caminhando por aqui, montado no jumentinho, milhares de pessoas acompanham ele e elas cantam Hosana, Hosana. O que é Hosana? Hosana vem de Oshiana, salve-nos. E eles também cantam um trechinho do Salmo que a gente vai ouvir agora também em hebraico. Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlichana, Baruch Abba Beshem Adonai, Berachnuchem mi Beit Adonai. Agora nós já estamos nos aproximando do Vale de Cedron, mas antes disso vejam que tem aqui mais uma igreja. Aqui é o Horto de Getsemane. Vamos entrar rapidinho para ver o que tem aqui. Este lugar viu alguns dos últimos passos de Jesus. Aqui foi onde Jesus veio orar depois da última ceia e onde recebe o beijo da traição por Judas e é preso. Esta oliveira tem mais de 2000 anos, ou seja, é uma testemunha viva de tudo que aconteceu aqui. Vamos seguir o nosso caminho e aqui já vemos o ponto mais baixo da nossa caminhada, que é o Vale de Cedron, também conhecido como Vale do Rei ou Vale de Josafá. E muitos reis passaram por ele, como Melquisedeque, o rei de Salém, quando se encontra com Abraão. Também o rei Davi e o rei Salomão estiveram aqui. E vejam que incrível! O rei Salomão passa bem próximo daqui, montado em um jumentinho, quando Davi ordena que ele seja ungido como novo rei. E o rei Davi lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom, e Zedoque o sacerdote, com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. E justamente isso acontece com o rei Salomão, que assim como Jesus é descendente do rei Davi. Ao fundo já conseguimos ver as muralhas, que elas têm somente 500 anos. Pessoal, 500 anos para Jerusalém é pouca coisa. A cidade de Jerusalém tem quase 4.000 anos de história. O que acontece? A cidade foi destruída e reconstruída muitas vezes. E nas guerras, a primeira coisa que é sempre destruída é a muralha. E por isso a muralha teve que ser reconstruída várias vezes, mas partes dela sim se preservaram. A maior parte da muralha hoje em dia tem 500 anos, mas nós temos partes bem mais antigas, inclusive partes anteriores aos tempos de Jesus que ainda fazem parte. Estamos agora na frente do Portão dos Leões, um dos 8 portões que a cidade velha de Jerusalém tem hoje em dia. Mas nos tempos de Jesus, a cidade tinha 12 portões e o portão que ficava aqui se chamava o Portão das Ovelhas, porque bem perto daqui também ficava o Tanque das Ovelhas, também conhecido como o Tanque de Betesda, onde Jesus fez a cura do paralítico. Mas Jesus
não entra por esse portão, ele entra pelo portão dourado para onde a gente está indo agora, e a gente vai também entender por que ele escolhe aquele portão e não esse. Vocês podem ver que estamos caminhando por um cemitério. Ele é um cemitério muçulmano, mas ele não existia ainda nos tempos de Jesus. Essa área aqui era aberta do lado de fora das muralhas, que a gente pode ver aqui à nossa direita. Mas por que Jesus decide entrar justamente pelo portão dourado? Primeiro, ele dava acesso direto ao Templo de Jerusalém, mas também para cumprir as profecias bíblicas que estão em Ezequiel 44. Atrás de mim, o portão dourado, também conhecido como o portão do Messias ou o portão da misericórdia. Como vocês podem ver, hoje em dia ele está selado e ninguém mais pode entrar nem sair por aqui. Mas nos tempos de Jesus, essa era uma das entradas principais à cidade de Jerusalém, e era uma entrada especial porque era a entrada que dava direto ao Templo de Jerusalém. Quer dizer, se a gente entrasse por aqui, a gente dava de frente ao templo. E outra vez, toda essa entrada triunfal está muito ligada à Páscoa judaica e os sacrifícios. E o portão foi fechado no ano de 1540 pelo sultão Sulimão o Magnífico, e desde então é assim que ele se encontra, e infelizmente a gente não pode passar por esse portão hoje em dia. Apesar de fechado há séculos, nós ainda vemos quão importante é este portão até os dias de hoje. Bem, pessoal, espero que tenham gostado muito de caminhar conosco na entrada triunfal de Jesus. Só nos resta desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa desde a Terra Santa. Então, pessoal, feliz Páscoa a todos, uma Páscoa muito abençoada. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de apertar o sininho para vocês não perderem nenhum episódio dessa minissérie muito emocionante e seguindo os passos de Jesus aqui em Jerusalém. Um grande beijo e a gente se vê... Shalom a todos. E a gente se vê todas as quartas e domingos. Shalom! Shalom, shalom.